Olá, tudo bem? Meu nome é Cleia e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre a palavra. Eu sou cristã e o Deus que eu creio, ele é um Deus que ele fala com a gente. E Deus tem cobrado para que eu use o dom que ele me deu. Eu creio que isso é parte do dom que ele me deu. Então eu vou falar um pouquinho aqui dos meus pensamentos, né? Às vezes eu tô orando, falando com Deus, e Deus me traz essas palavras, então eu quero compartilhar com vocês. Uma questão que eu tava escrevendo hoje, eu falei, Senhor, fala comigo, né? E aí eu coloquei aqui, por que devemos estudar a palavra? Aí você fala pra mim, mas pra quê? Né? Eu posso colocar um vídeo, posso escutar alguém falar, né? Pra que eu vou estudar? Então eu vou te mostrar algumas coisas que o Senhor falou para mim. Por que estudar a palavra? Em primeiro lugar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então eu posso só ouvir das outras pessoas que eu vou crer. Sim, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, não do que as pessoas falam, que deixam de falar, dos pensamentos das pessoas, mas pelo ouvir da palavra, que é algo consistente, que é algo que Ele deixou para que nós pudéssemos crer que realmente não é algo momentâneo, não é algo passageiro, mas é algo que o Senhor tem para nós. Então vamos lá. Nós cremos quando nós escutamos alguma história a partir de uma fonte confiável. Por exemplo, não vai ser qualquer pessoa que vai chegar para mim e falar alguma coisa e eu vou acreditar. Tudo que eu ouvi, eu vou ter que julgar para ver se aquilo ali está vindo de uma fonte confiável, de alguém que realmente eu acredito ser uma pessoa que contém a verdade. E a Bíblia, ela, não tem como a gente contestar. Ela tá muito além de nós, ela tá muito, ela veio de milhares de anos atrás e ela perdura por todos esses anos. Ela foi traduzida para diversos idiomas. E hoje tem muitos países que as pessoas morrem por causa da Bíblia. E por que disso? Por que as pessoas temem tanto? Porque os ditadores, essas pessoas que matam, né? As pessoas que têm a Bíblia, porque eles sabem, apesar de às vezes a gente não saber, mas eles sabem o quanto a palavra é transformadora, o quanto Deus, através da palavra, Ele fala conosco e nos transforma a partir da palavra. Então, a partir do momento que você entende que a palavra foi deixada para que nós pudéssemos ser transformados e alcançados pela misericórdia de Deus, você entende que tudo tem um propósito. A Bíblia, apesar de ser histórias totalmente desconexas, né? A gente vê que a partir do tempo ela foi se conectando, ela foi mostrando o propósito maior, o propósito que era o Messias vir, que Jesus, quando Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou para trazer o reino para nós, para rasgar o véu e manter uma conexão direta. Hoje nós somos livres para falar diretamente com o Pai. E tudo isso nós temos através da palavra, que tudo isso teve um preço muito alto, um preço de sangue, o sangue do Cordeiro perfeito, imaculado, sem pecado, que tira o pecado do mundo. A cruz que era nossa, Ele tomou para si. Então vamos lá, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós entendemos isso, nós estamos à frente de qualquer dificuldade, qualquer prova que você possa ter. Você entende que o temor do Senhor é a princípio da sabedoria. Então, quando você entende que você temendo ao Senhor, você buscando a palavra, você se conectando a Deus, você está no começo de uma jornada de sabedoria, de que você tem um propósito maior na sua vida, que tudo que você está vivendo, Deus tem um propósito maior. Outra coisa, o que nós teremos nós tememos o que nós acreditamos. Por isso que a Bíblia fala, temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Porque a partir do momento que você teme, é porque você crê. Não tem como você ter medo daquilo que você não acredita que existe.
Então, quando nós tememos ao Senhor, nós temos sabedoria. As histórias da Bíblia são histórias super legais, né? Que parece até ficção, né? Mas são verdade. E foi deixada ali para que nós crescemos, que tudo que nós passamos, alguém já passou. Alguém já teve alguma dificuldade tão grande quanto a nossa, que por mais que a nossa cruz seja pesada, Deus mostra que Ele está conosco. E tudo que nós passamos tem um propósito. Ele criou um mundo humano com um propósito, desde o início, né? Então, tipo assim, se você vê a passagem da Bíblia, tipo assim, toda a Bíblia, o importante é que a gente leia durante o ano a Bíblia para que você crie uma conexão com Deus. Não somente, no momento que eu tiver alguma dificuldade, eu vou lá e busco a Deus, não. Cria uma conexão. Porque a segunda coisa aqui que eu coloquei aqui é conhecimento e intimidade. Quando nós buscamos a palavra, nós criamos, além do conhecimento em Deus, nós criamos uma intimidade com Ele, uma conexão com o Pai. Por exemplo, quando você conhece uma pessoa e você quer, né, conhecer mais, que você está querendo se aproximar mais da pessoa, a primeira coisa que você tem que buscar é conhecer a história dela. Você vai criar uma conexão com ela a partir do momento que vocês tiverem uma troca de histórias. Eu vou falar a minha história para a pessoa vai falar a história dela para mim. Aos poucos vai se criando um vínculo, uma conexão, e com isso você vai conhecendo melhor a pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Ele deixou a palavra exatamente para que nós criássemos uma conexão com Ele, para que nós conhecêssemos Ele e o poder, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele pode fazer por nós, mas a gente não busca Ele pelo que Ele pode fazer. Apesar de nós virmos, né, de nós chegarmos perto, por conhecermos o poder de Deus. Mas a conexão e a intimidade não é pelo que Ele pode nos trazer, mas sim porque nós temos consciência do amor que Ele teve por nós, por gratidão por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, que Ele já fez até hoje, pelo sacrifício imenso que Ele fez de dar o único filho dele para morrer por nós, pecadores, que não merecemos nada além da morte, além da separação eterna de Deus. Outra coisa, porque a intimidade é muito importante para que nós possamos conhecer de verdade o Senhor. Porque se você conhece só de você ouvir falar, não adianta nada. Não adianta, porque isso você só está conhecendo Ele pelas histórias dos outros e você não está tendo uma conexão real com Ele. Ele não está te conhecendo de verdade, porque a conexão ela tem que ser recíproca. Assim como a amizade, assim como o casamento, o nosso relacionamento tem que ser recíproco. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus, o nosso relacionamento tem que ser recíproco. Nós temos intimidade. A intimidade é a coisa mais linda que tem. Só que ela tem um preço. O preço de ver e enxergar o quanto a gente é imperfeito, impuro. Porque quanto mais a gente chega perto da palavra de Deus e vê o quanto Deus é tão maravilhoso, quanto Deus é tão perfeito, quanto Ele é brilhante, nós vemos que nós somos imperfeitos, pequenos, impuros, mas aí Ele nos mostra que Ele, por amor, Ele nos traz para perto e Ele nos mostra como nos aproximar, que é através da santidade, porque é sem a qual ninguém verá a Deus. Tipo, se a gente não tiver a santidade, a gente não vai conseguir se aproximar de Deus, não adianta nada, né? Porque a palavra é importante, mas se não tiver transformação, então você está fazendo da forma errada. Porque sem a santidade, ninguém vai ver a Deus. Se você está buscando a palavra e você está convivendo com o pecado e não está se arrependendo, tem alguma coisa de errado. Porque a combinação perfeita é a oração, o jejum e a palavra. Pratique esses três e eu duvido que você não vai ter uma transformação e arrependimento genuíno na sua vida. Você precisa disso. Vencer o nosso eu é necessário, pois o orgulho é o que nos afasta de Deus, é o que nos traz o pecado. O pecado é o que nos separa de Deus, mas é o orgulho que nos traz para perto do pecado. Se você não se livrar do seu orgulho, do seu ego, vai ser difícil.
Por quê? Por que perdoar é tão difícil? Perdoar é difícil por causa do nosso orgulho. Porque fulano fez isso pra mim, porque isso... Gente, Jesus morreu na cruz. Ele nem tinha pecado nenhum, ele nem tinha feito nada de errado, ele nunca pecou, mesmo sendo humano como nós. E a gente se acha coitadinho ainda. Quando nós entendemos que Deus é muito maior do que tudo isso, aí você entende que o orgulho não vale de nada a não ser para nos fazer pecar. E aí, por isso que estamos próximos de Deus, é muito mais fácil de você entender o quão pequeno e falho você é. E quando você entende isso, você morre e nasce uma nova criatura com Cristo. E deixa e permite que o Senhor te direcione nas suas atitudes, te direcione nas suas palavras, te dê sabedoria para agir em qualquer tipo de situação. Terceiro, Ele é a luz para os nossos caminhos. A palavra luz, a palavra traz luz para onde nós andamos. Por exemplo, quando nós estamos de carro numa estrada escura, o carro necessita dos faróis para que nós possamos não bater em nada e nem ninguém. Assim como na nossa vida. A nossa vida é uma completa escuridão. Quando nós trazemos a palavra, nós, além de iluminarmos aqui, para que nós não batamos em nada e ninguém, Deus nos mostra além da nossa visão. Deus nos mostra lá na frente o que é necessário para que nós possamos continuar caminhando no caminho certo, para não cair, para não bater, para não, para não nos afastar e voltar para a escuridão. Então, que nós possamos entender que a luz é importante, que Ele é importante para nós, porque o propósito maior dele nas nossas vidas não está ligado a nós. Porque sim, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos privilegiados de ter Jesus, de ter a salvação, mas o nosso propósito aqui na Terra não está ligado só a isso, está ligado a nós propagarmos a palavra dele e alcançar as pessoas, para que quando o reino venha, nós possamos viver todos juntos com Jesus no céu e poder cantar santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Quarto, o alimento, fortalecimento e alimento. Se não alimentarmos o espírito, claro que vamos cair, assim como nosso corpo necessita de alimento e água para sobrevivermos. Assim, nós temos o pão da vida e a fonte de água viva através da oração, da palavra e do jejum. Isso aí é como eu falei para vocês, é a combinação perfeita para que nós possamos viver debaixo do propósito de Deus e descobrir o quão maravilhoso é o Senhor. Porque quando você está fazendo isso, gente, fala assim, tudo que pedimos ao Senhor, no seu nome, Ele faria, mas isso se nós estivermos nele, arraigados nele, sabendo que tudo que nós pedimos não é para nossa própria glória, mas sim para a glória de Deus. Será que o que nós estamos desejando é para a glória de Deus? Será que aquilo que eu quero tanto é para a glória de Deus? É por isso que quando Ele só vai nos dar uma bênção grande, aquilo que vai nos trazer para perto dele e que vai glorificar o nome dele. Quando ele fala da história de Lázaro, você vê que ele amava Marta, Maria e Lázaro. Porém, ele não fez o milagre só porque ele era meu amigo. Não. Jesus fez o milagre para que Deus, o Pai, fosse glorificado nele. Muitos milagres eu creio que Jesus não fez no caminho porque não era a vontade do Pai, não estava arraigado para a glória do Pai. E é tão difícil, às vezes, ouvir o não de Deus. As pessoas têm dificuldade de ouvir não. Eu falo por mim mesma. É ruim ouvir não. É como uma criança, gente. É como uma criança. Criança gosta de ouvir não? Ninguém gosta de ouvir não, gente. Mas às vezes é necessário. E Jesus
Deus e o Espírito Santo, eles estão na nossa vida e eles só vão trazer para as nossas vidas o que vai glorificar o nome de Deus. Por isso que a palavra fala assim: tudo que fores fazer, façais para a glória de Deus. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, está glorificando o nome de Deus? A gente tem que sempre ponderar e colocar, se olhar no espelho e falar: Senhor, o que eu estou fazendo está glorificando o seu nome? Está realmente debaixo da sua vontade? Está realmente... a minha vida está testificando a sua palavra? Está testificando quem o Senhor é? Porque nós somos testemunhas vivas de Deus. Sabe, o maior evangelho que você vai pregar não é através de palavras, mas sim das suas atitudes, da sua vida, do que você vive no seu cotidiano, no seu dia a dia. As pessoas vão ver Jesus através da sua vida, através das suas ações. Quinto, saber seu propósito. Para saber nosso propósito, o que nós precisamos é conhecer mais a Deus, para conhecer mais Ele como Criador, para nós entendermos que nós somos apenas criaturas. Nós entendendo que nós somos criaturas, nós vamos saber o quê? Para que o Senhor me criou? Para qual propósito? Porque eu entendo que eu sou uma gota no oceano, porém, eu sou uma gota que tem um propósito. Eu sou uma parte importante do seu propósito. Não por mim, não pelo conhecimento de mim ou de algo assim, mas sim porque eu tenho conhecimento que o Senhor tem um propósito com toda a situação e eu tô aqui por um propósito. Um dia eu estava no estudo e aí foi falado uma coisa que eu achei muito interessante. Que o nosso propósito, nós temos uma mala na nossa vida, né? Uma mala é uma coisa no sentido figurado, que nos traz instrumentos e roupas ou alguma coisa que nos aponta para o nosso propósito. Por exemplo, tem pessoas que cantam bem, tem pessoas que falam muito bem, tem pessoas que têm facilidade de falar em público, tem pessoas que não. Às vezes, tem instrumentos que a gente nem sabe que a gente tem, mas que Deus já plantou lá desde quando nós nascemos. Que nós fomos crescendo e, melhorando esses instrumentos e que ainda vamos melhorar. Então, eu creio que isso é verdade. Deus, só que para isso, para a gente descobrir como usar esses instrumentos e saber, às vezes, os instrumentos que a gente nem sabe que a gente tem, a gente só vai saber através da palavra, através da conexão da palavra, através do propósito que o Senhor tem pra gente. E, gente, toda situação é vazia, todo dom é vazio, se você não tiver como base a palavra de Deus. Não adianta a pessoa, fulano canta maravilhosamente bem, mas se ele não estiver debaixo da palavra, debaixo de viver realmente um propósito com Deus, que a vida dele pertença realmente a Deus, isso não faz sentido. Porque a nossa vida tem que estar estruturada na base, que é a palavra. Bom, é isso. Em tudo podemos descobrir a vontade de Deus. Ou seja, tudo que você estiver vivendo e passando, você também pode buscar na palavra que o Senhor vai falar com você. Porque a Bíblia fala que a palavra é a boca de Deus falando. Então, quando está aberta, nós podemos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. A Bíblia foi deixada para nós somos livres para buscar, Cleia, mas eu tenho dificuldade para ler, para entender. Gente, mas isso, ele vai dando discernimento pra gente. Você não vai pegar um texto aleatório e vai ler e tal, e vai achar que vai entender. Não, você vai buscar o conhecimento, você vai orar, você vai criar aos pouquinhos. Por exemplo, coloca um vídeo lá e ali você vê o texto da Bíblia que foi citado lá. Você pega aquele texto e começa a ler por conta própria. Começa a ler até você entender aquilo que Deus quis dizer naquele texto. Porque não adianta você ler um versículo e achar que não tem conexão. Toda a Bíblia ela tem conexão.
você tem que ler um texto, você não pode resumir por um pedaço daquele texto. Você tem que ler o texto todo. Então, aos poucos, você vai pegando um pouquinho da palavra, vai pegando um texto por inteiro, se puder ler 2, 3 capítulos para você entender. Graças a Deus, as nossas Bíblias, elas têm títulos, então fica um pouco mais fácil de você separar por títulos o que você está lendo. Então, vai lá, pega um marca-texto, pega uma caneta, escreve, se você acha mais fácil, ou se você acha mais fácil. Eu geralmente gosto de colocar a Bíblia, né? Eu gosto de colocar a Bíblia em áudio, para mim ler aquela parte que a gente leu a Bíblia inteira por ano. Eu gosto de colocar naqueles aplicativos, né? E aí eu coloco para mim ouvir. Para mim ouvir, que eu acho que é mais fácil para mim prestar atenção. Então, veja a forma que você tem mais facilidade de você prestar atenção, de você entender. Estude. Comece. Porque a partir do momento que você começar, Deus vai falar com você e Deus vai trazer a vontade dele para sua vida. Através de algum propósito, ele vai te mostrar o que ele quer através das dificuldades que você está passando, da situação que está passando. E ele vai te mostrar também o antídoto de tudo de ruim que você está vivendo, que é a palavra. Gente, a coisa mais fácil que tem é fácil você buscar a Deus. O difícil é você renunciar à carne. A renúncia da carne é a parte mais difícil da gente buscar a Deus. Mas espero de coração que essa palavra alcance pelo menos uma pessoa que esteja precisando ouvir essa palavra. Que você possa buscar mais a Deus e que você se apaixone por Jesus, assim como eu sou apaixonada. E que você entenda que a renúncia não é um fardo quando você entende que o propósito de Deus é muito maior que tudo. Um beijo, tchau.